não quer louvor de quem o ama. É por isso que eu digo, repito em alto e bom som: ímpio não louva. Louvar é elogiar. Se você elogia quem você não conhece, é dois motivos: ou você é doido ou você é hipócrita. Você não pode elogiar quem você não conhece. Só a igreja louva porque ela conhece o seu amado, ela conhece o seu noivo. Então você compartilha Anitta cantando música de crente, você compartilha dupla sertaneja, cachaceiros, imorais, idólatras cantando hino de crente, mas não compartilha a irmã simples cantando hino da harpa na igreja, não compartilha a criança cantando a música pentecostal. A adoração está na igreja. Por quê? Porque o Espírito está na igreja, irmão. Ímpio não adora. Apocalipse 19, por favor. A partir do versículo 1, é um texto conhecido por muitos e muitos. Depois destas coisas, ouvi no céu, como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória, honra e poder pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande que havia corrompido a terra com a sua, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Versículo 7, por favor. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se aprontou. Versículo 10, por favor. E eu lancei-me aos pés do anjo para o adorar, mas ele me disse: não faças isso, eu sou o teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Podeis assentar. Queridos, nós precisamos enxergar a igreja do modo que a Bíblia enxerga, do modo que Deus a apresenta. Não é sem propósito que Jesus disse que edificaria a sua igreja. Quando Jesus usa a expressão eu edificarei a minha igreja, isso não quer dizer que haviam outras igrejas construídas por algumas pessoas. Jesus simplesmente diz que a igreja seria apresentada, reforçada, num contexto de destaque. Quando você lê as cartas, começando a partir de Atos dos Apóstolos, você já não lê a expressão igreja no singular, mas você vê escrito que as igrejas se multiplicavam. Então, o que Jesus apresenta, edifica, constrói ao ponto de ser perceptível, é um organismo, ou seja, a fonte organizada de vida. Mas, através dos apóstolos, Jesus permite que se desenvolva as organizações, igrejas locais, onde através de doutrinas se estabelecem. Quando eu digo doutrina, estou dizendo o ensino da palavra de Deus. Organizações que, apesar das culturas, ela se desenvolve, porque cada organização tem o seu método, tem o seu perfil. O que une todas as igrejas em uma só. O que faz com que as organizações visíveis se unam ao organismo invisível, ou seja, só Deus sabe quem é de verdade. O que une isso? Organizações. Ao organismo é o propósito. Como já foi dito pelo pastor aqui, algumas igrejas investem na música, outras igrejas no ensino, principalmente aquelas que a liderança é composta pelo presbitério. O pentecostalismo se desenvolve formando pregadores, cada um no seu perfil, e nós somos ricos nisso. Então, são organizações.
Nós temos a organização que trabalha na prosperidade do local onde aquela igreja foi inserida. Nós temos organizações que trabalham para curar a comunidade onde ela foi inserida como organização. Nós temos organizações chamadas de igreja, como nós, que pregamos e valorizamos a contemporaneidade dos dons. Mas qual o propósito de tudo isso? Glorificar o nome do Senhor, implantar o reino de Deus e preparar a igreja para a vinda do Senhor. Estamos aqui numa igreja que tem seu método, tem o seu perfil, é uma organização. Mas quando eu olho para essa organização, pastoreada pelo pastor Samuel Procópio e pastor Adélia, e olho para a minha igreja em Goiânia, essa igreja tem 6 anos. A igreja onde congrego como campo tem 12 anos. Mas como igreja, desde quando nasceu, congregação, tem 104 anos. Então, no ano, a minha igreja supera. No ano, a minha igreja, quando digo minha igreja, os irmãos estão entendendo, é a congregação da qual faço parte. Onde congrego, difere, mas no propósito, eu estou no mesmo ambiente. Se o propósito é glorificar a Deus, se o propósito é edificação dos irmãos, nós temos a organização trabalhando pelo organismo. Então fica tranquilo. Muitas organizações podem fechar, cair, falir. O organismo não. Igrejas, organizações podem sofrer alterações, mas o organismo, corpo de Cristo, apresentado por ele ao mundo desde o dia de Pentecostes, essa há de avançar. Então eu estou aqui falando numa visão do céu para baixo. Como o céu olhando para a igreja na terra enxerga a igreja? Organismo, corpo de Cristo. Independente do lugar onde ela se estabeleceu. Independente da cultura onde ela está inserida. Aqui de baixo, olhamos na horizontal. E o que a gente vê? Organizações. Assembleia de Deus Batista Presbiteriana. A gente vê organizações. Do céu para baixo, Deus vê um organismo. Aqui embaixo nós vemos organizações. Então eu quero fazer parte da igreja que Deus vê. Porque existem organizações que envergonham o nome do Senhor. Existem organizações que não trabalham para o benefício do organismo. Eu tenho dito ultimamente que é melhor a igreja onde congrego estar perto da Bíblia do que perto da minha casa. Então, se eu tenho que me esforçar para chegar lá, eu estou mostrando que faço parte de uma organização que não envergonha o organismo. Estou fazendo parte de uma igreja local que não envergonha a igreja universal. Deixa eu descomplicar. Que não envergonha a igreja católica. Compliquei mais ainda. Por quê? Porque igreja católica é nada mais, nada menos do que a igreja universal de Cristo na terra. A igreja de Cristo, ela é católica, ela é universal. Mas a igreja católica, infelizmente, não podemos dizer que é a igreja de Cristo. Ou seja, o organismo sendo honrado por organizações. A minha igreja local. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. A minha igreja local precisa trabalhar para a honra do organismo. Então entenda isso, pelo amor de Deus. Eu falo da nossa visão horizontal aqui embaixo. Olhe para a igreja ou para as igrejas e se pergunte: o organismo, o corpo de Cristo, o reino, tem sido honrado pela minha igreja local? E o que eu tenho feito em minha igreja local, organização, para que o organismo, corpo de Cristo, não seja envergonhado? Essas preocupações são aqui de baixo.
Apocalipse do capítulo 1 ao 3 mostra a igreja como organizações. Perceba que é cada carta para cada igreja, e cada carta para cada igreja tem um contexto. Jesus pega um gancho cultural e exorta aquela igreja. Jesus pega um gancho cultural e consola aquela igreja. Do capítulo 1 ao capítulo 3. Do capítulo 4 a seguir, Apocalipse mostra um sistema que se opõe à igreja, à organização. Esse sistema que se opõe à igreja, à organização, ele se apresenta também como organização. Exemplo, se aqui tem uma igreja cristã, o projeto do diabo é, vou levantar uma seita ali perto. Através de uma organização, eu vou levantar contra essa outra organização. E no Apocalipse, essa organização é chamada de Babilônia, ou prostituta, que é o diabo levantando falsas organizações, que até carrega o nome de Deus, porque Babilônia é o plural de Babel, e na expressão Babel tem a expressão El, que é Deus, e assim os homens, com o nome de Deus, vão se desenvolvendo, vão crescendo, vão tendo suas organizações ao seu bel prazer. E o organismo tem sido envergonhado ou honrado. Então, se você me pergunta, pastor, qual a igreja verdadeira eu posso congregar? Ela honra ou envergonha o organismo, o corpo de Cristo? Então, no Apocalipse, até o 3 apresenta as organizações de Deus, cada igreja num ambiente. Do capítulo 4 a seguir, até o 17, nós temos organizações levantadas pelo diabo para envergonhar e se levantar contra as organizações que é o povo de Deus. Mas no capítulo 19, que nós tomamos por base, nós já temos a igreja como Deus a vê. Ou seja, eu não sei aqui hoje quem é organismo e quem é organização. Organização é eu estar aqui porque hoje tem culto. Organismo é mesmo depois do culto eu continuo igreja. Eu estou aqui porque eu não posso falhar no aniversário da minha igreja. E se não fosse, eu não estaria cultuando. Então é o seguinte, quem se foca na organização, o domingo é bom, mas no organismo a segunda é melhor. Porque é na segunda que eu exerço o que aprendo no domingo. Então a gente gosta de cantar. O que viestes fazer aqui? Aí o céu pergunta, o que você vai fazer depois daqui? Essa é a visão de organismo que Deus tem da igreja. Só que quando eu começo a falar de organizações, eu posso apontar defeitos. É óbvio que a noiva tem rugas. Paulo disse que um dia ela será apresentada. Só que ela está num processo de perder os seus defeitos. Então, pelas organizações, eu posso encontrar defeitos. E o que eu digo? Um dia isso vai mudar. Mas entenda, por favor, quem está me ouvindo? Que João não conjuga o verbo ou os verbos para o futuro quando se trata da igreja e de sua vitória. No Apocalipse 19, ele fala como se já tivesse acontecido. Por que ele fala como se já tivesse acontecido? Primeiro, porque ele está na eternidade, e na eternidade é um eterno presente. Ao mesmo tempo, o que para mim é passado, presente e futuro, está tudo diante de Deus aqui e agora. Então, quando João vê o anticristo sendo derrotado, para Deus o anticristo não será derrotado, para nós será, para Deus já foi. Por isso que o Apocalipse mostra, foi lançado, foi destruído, porque já aconteceu lá. Então, quando o Apocalipse mostra a vitória total da igreja, ela independe do que as organizações fazem, porque o corpo de Cristo já é vencedor, independente daquilo que a gente perceba. Essa igreja local é uma ramificação do corpo de Cristo. A igreja é predestinada à vitória. A igreja é predestinada à glória. Então,
vamos falar sobre a igreja na perspectiva de Deus. Mas como João começa o texto antes de nos apresentar a igreja? Esse é um texto onde ele fala de um cântico vitorioso, ele fala da igreja vitoriosa e ele fala do Cristo vitorioso. Como eu já disse a primeira vez que preguei, olha como vocês são marcantes na minha vida. A Apocalipse é o livro da nossa vitória. Nele nós temos o cântico derrotado, que é o falso culto ao falso Deus anticristo. Apocalipse 13 a 16. Nós temos a falsa igreja, que eu já falei, o nome dela é Babilônia, prostituta, a igreja derrotada. O próprio 19 fala sobre essa igreja. E Apocalipse também mostra o verdadeiro Cristo. Por quê? Porque tem o anticristo, que se estabelece como Cristo, mas é envergonhado aqui no 19. Por isso João mostra aqui no capítulo 19, o cântico vitorioso, que é o verdadeiro Deus, a igreja vitoriosa, que é o verdadeiro povo do verdadeiro Deus, e o verdadeiro Cristo, que é o verdadeiro Messias do verdadeiro povo de Deus, que é o verdadeiro Deus. Então, versículo 1 ele diz, ouvi no céu, já não é na terra. Eu disse que ele apresenta para nós as glórias da igreja lá. Ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia, aleluia! Aleluia! Você sabe que é uma ordem ou uma ratificação, uma confirmação. Só que no Novo Testamento essa é a primeira vez que se escreve a palavra aleluia. O salmo termina com o Salmo 150, dando ordem de louvor, aleluia. E aí, meu irmão, a gente confunde o Salmo 150, quando dizemos assim, todo que tem fôlego, louve ao Senhor. E não adianta dizer isso, simplesmente por desejo profético. Não vai acontecer. O que está acontecendo no Salmo 150? É uma ordem profética escatológica. Um dia, tudo que tem fôlego, louvará ao Senhor. Então, a igreja hoje canta. Por quê? Porque isso está na identidade da igreja vitoriosa. Por que a igreja glorifica? Você estuda e você percebe os cânticos na Bíblia. O louvor dos habitantes de Jerusalém quando Jesus entrava. Qual era o cântico? Salve-nos, Hosana nas alturas. O louvor dos salvos no dia do Pentecostes. O louvor da igreja após ouvir o testemunho de Pedro e João, quando foram soltos em Atos 4. Temos louvores teológicos no final de cada carta, que a gente na teologia chama de doxologia. Na maioria das cartas, maioria não, em muitas cartas, os apóstolos concluíam as cartas louvando a Deus em seus escritos. Mas esse canto aqui é diferenciado. É a primeira vez que temos na Bíblia o termo aleluia. É uma ordem a um povo, não a todos. Eu volto a repetir. O Salmo 150 é uma ordem profética escatológica. Se cumprirá no novo céu e na nova terra, onde novamente toda criatura louvará ao único Deus. Hoje não. Daqui a pouco eu explico porque eu citei o Salmo 150 duas vezes. Quando o verso 1 diz aleluia, ele está dizendo louvai ao Senhor. Detalhe, não é aleluias, como nós aprendemos. Muitas vezes nós queremos dar ênfase em nossa adoração e a gente diz aleluias. Estamos dizendo louvados sejam os deuses. O termo é aleluia, louvado seja o único Deus. E aí se explica por que nos é dada essa ordem. Aleluia, louvai ao Senhor. Por quê? Porque a Ele pertence a salvação, a Ele pertence a glória, a Ele pertence a honra, a Ele pertence o poder. Tudo isso pertence ao nosso Deus. Então, você olha para o texto e pergunta para o texto, por que o texto dá a ordem dizendo aleluia? Porque há uma voz no céu dizendo aleluia. Ele explica o motivo do louvor. O motivo do louvor é porque Deus é dono de tudo aquilo que o homem precisa, anseia: salvação, honra, glória e poder. Tudo isso pertence a Ele. Mas no verso 2, o motivo do louvor: por que louvar? Por que cantar? Versículo 2:
porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Então, primeiro, a ordem é dada a um povo. Essa ordem é cantem. Quando esse povo canta, esse cântico é vitorioso. Por quê? Porque aquele que está recebendo o louvor é digno de receber. Segundo, porque ele é dono de tudo isso: salvação, glória, honra e poder. A motivação do louvor é quem é digno desse louvor. Por exemplo, se disser, louvem ao fulano, a igreja verdadeira dirá, por que louvar? Ele não é digno. Mas quando a Bíblia diz, louvai, e você não louva, obrigado, varão Procópio, pega essa. Se o pastor Samuel Procópio disser, louvem ao Eliseu, vocês não vão louvar. O fato de vocês não louvarem, está provado que eu não sou digno. Mas se a Bíblia diz no verso 1 e 2, louvai ao Senhor, e você não louvar, você está dizendo que Deus não é. Irmão. Aqui está uma complicação. Já que nós, como pentecostais que somos, fazemos parte de uma igreja que se manifesta em louvor. Ok? Se a gente não louva, alguma coisa há errado conosco. E a gente não precisa da melodia para se expressar louvores ao Senhor. Então entenda, o texto dá uma ordem, versículo 4, louvai ao Senhor. Versículo 3, aleluia, que é louvai ao Senhor. Versículo 4, aleluia, louvai ao Senhor. Versículo 5, louvai ao Senhor. Versículo 7, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória. Não adianta, irmão. A igreja que glorifica aqui é a igreja mais apta para glorificar. A ordem é dada, está havendo um culto, e a dinâmica do culto, pastor Bruno, é louvem, glorifiquem, exaltem-no. Sabe aqueles que dizem, para que ficar dando glória toda hora? Para que aleluia toda hora? Pergunta para o texto. Aleluia, louvai. Aleluia, louvai. Aleluia, louvai. Aleluia, louvai. O que você tem que questionar é qual o motivo de tanto louvor. É aí, irmão, que eu também concordo. Eu, como pregador, eu preciso expor a verdade. E, como pentecostal, espero da igreja o resultado por ter recebido a verdade. Sim ou não? É claro que o dirigente não pode dizer, vamos dar glória. Por quê? Porque tem que dar. Nem a Bíblia é assim. É claro que o pregador sem conteúdo não pode olhar para a igreja, falar um monte de bobagem. Quem pegou? Dá glória, abre essa boca, sua batizada no vinagre, cara de limão. Não, a igreja tem o costume de adorar, já está mostrado. Está provado aqui, mas tem motivo. E o motivo é, verso 1, ele é digno. De que ele é digno? De receber o louvor. Ele é digno, porque a ele pertence a salvação, então foi ele que te salvou. Porque a ele pertence a glória, então quando eu glorifico, eu não estou dando aquilo que ele não tem, eu estou devolvendo a ele o que ele compartilha comigo. A ele a glória, a ele a honra, ou seja, é dele. Então quando você diz, glória a Deus, você não está fazendo um favor a um pregador. Isso aí, minha filha. Quando você diz, oh glória, quando você diz aleluia, quando você diz eu te amo, Jesus, você não está fazendo um favor a Deus. Você está devolvendo o que veio dele. Eu não entendi, pastor. A Bíblia diz que até o desejo de adorar vem de Deus. Repete. Ficou bom, mas melhore. Gostei, ficou bom, repita. Sério isso? A Bíblia diz isso? Sim ou não? Diga sim. Diga sim. Então você não adora pelo que ele é. Porque é o seguinte, às vezes queremos dar uma de super espirituais. Eu só adoro pelo que ele é. Sabe quem te trouxe aqui hoje? Sabe por que você quer louvar? Sabe por que você quer ganhar almas?
Sabe por que você quer ser o melhor marido, uma melhor esposa, um melhor crente? Sabe por que você quer orar mais? Paulo explicou. Como igreja, dele vem o querer e o efetuar. Então, irmão, quando você quer adorar, não é sua personalidade natural. Quando você quer adorar, é porque a vida do organismo, a vida da cabeça que está passando pelo corpo, não tem lógica você dar nada novo para Deus. Já veio dele, passa por você e volta para ele. Então, todo mundo o adora pelo que ele faz. Você vai provar na Bíblia. Você vai provar comigo na Bíblia. Diga assim, eu o amo. Por quê? Porque ele? Então é pelo que ele fez. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu? Então é pelo que ele fez. Todos nós o adoramos pelo que ele faz. Ele salva, ele compartilha a sua glória. Agora, para quem é essa ordem de expressar um cântico vitorioso? Ao Senhor nosso Deus. A resposta é não, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. O ímpio pode dizer de Deus, ele é meu Deus? Pode dizer com verdade? Pode falácia, verdade não, sim ou não? Deus é Deus de ímpios ou do justo? Do justo, ele é salvador da igreja, sim ou não? Sim, ele é o nosso Deus. Então a ordem é a igreja, louvai ao nosso Deus. Então, quando eu ouço o meu pastor, quando eu leio a Bíblia, quando eu ouço tal ordem, louvai, e eu não sinto em mim nenhum desejo, nenhuma necessidade de adorar, de louvá-lo, não adianta alguém insistir comigo. Por quê? Eu simplesmente não posso ouvir uma ordem que não é para mim. Então a ordem dada, louvai ao nosso Deus, é uma ordem dada a quem pertence? A esse Deus. É aqui que só a igreja canta. Versículo 2. Justos são os seus juízos. Deixa eu fazer uma pergunta, seja sincero. É bom louvar pelo amor de Deus? É ruim louvar porque Deus te ama? É ruim? É bom louvar pelo amor de Deus? Bora facilitar. Ele morrendo na cruz, é te amando, sim ou não? Sim. Você dá glória a Deus por isso? Ele prometendo que vai vir nos buscar. Isso é amor ou não é? Sim. A gente dá glória a Deus por isso? Mas olha o versículo 2. A gente, aleluia, versículo 1, a ordem, ou seja, louvai. Por quê? Porque salvação, glória, honra, poder pertence a ele. Segundo, louvar por quê? Porque verdadeiros e justos são seus juízos. A igreja canta pela justiça de Deus, irmão. A noiva canta pelo caráter justo do seu noivo. Eu preguei uma mensagem, eu sofri por essa mensagem, e a mensagem pela qual eu não sofro, Deus não me honrará nela. Isso eu posso falar hoje. Mas nós sabemos o que Deus tem feito. Não se assuste, vai acontecer mais. A justiça de Deus é justiça estabelecida. E a igreja também precisa cantar ao ver Deus julgar. Por quê? Porque toda e qualquer organização que envergonhe o organismo, toda e qualquer igreja local que não honre a igreja universal, total de Cristo na terra, Deus vai julgá-la. De que igreja o Apocalipse está falando que Deus lançou seu juízo? Versículo 2, julgou a grande prostituta. É grande porque é rica, é grande porque é famosa, é grande porque são muitas. E por que prostituta? Porque ela dá prazer a vários deuses. Ela se conecta através da idolatria e não precisa se prostrar diante de ídolos mortos, porque as falsas igrejas têm ídolos vivos. A falsa igreja se dispõe a agradar todo tipo de gente, atraindo todo tipo de coisas. Irmão, pode vir todo tipo de gente, mas aqui a palavra é pregada, esse todo tipo de gente é tratado por toda a doutrina de Deus. Agora a igreja prostituta, não. A igreja falsa, não. Ela não se entrega a um só. Ou seja, você pode agradar a Deus e ao mundo. Você pode dar glória a Deus com seu corpo aqui, mas lá fora você faz o que você quiser com seu corpo. Aqui dentro você canta o que é para Deus e lá fora você se alimenta com aquilo que não veio de Deus. E assim ela avança, e o texto diz: a grande
grande prostituta, mas a verdadeira igreja canta dizendo: Deus a julgou. Por quê? Porque ela corrompeu a terra. A igreja falsa corrompe a terra, ela gera corrupção. Se há uma igreja prostituta que se corrompe com as coisas do mundo, ela vai gerar corrupção nesse mundo. Ao invés de transformar esse mundo, das mãos dela, Deus vingou o sangue de seus servos. A igreja falsa persegue a igreja verdadeira. A igreja prostituta, ela se levanta contra a igreja verdadeira, ainda que ela seja menor. Porque a Jerusalém não é chamada de grande, é chamada de nova. Antes de ser chamada grande, ela é chamada de nova. Então, a prostituta, que é a falsa igreja, é chamada de grande prostituta. Mas a noiva, que é a verdadeira igreja, ela é chamada simplesmente de noiva. Porque quem é verdadeiro não se contenta em expressar grandezas. Sua maior riqueza está no versículo 7, a gente chega lá. Então, ela é grande porque é rica. Ela corrompe a terra, então ela tem influência para alcançar a terra. Mas onde ela alcança, ela corrompe. E o que ela faz? Ela persegue os verdadeiros salvos. Ela persegue os servos de Deus. Aí o versículo 3 diz: outra vez disseram: aleluia! Por que vocês estão louvando? Porque a fumaça da falsa igreja sobe para todo sempre. Isso não é masoquismo, é a igreja louvando um Deus que é justo. Até o inferno é a prova do amor de Deus. Quando a igreja lê sobre o inferno, ela diz assim: se Deus cria o inferno como lugar de juízo para o diabo e seus anjos, é porque Ele me ama tanto que Ele não quer que eu viva para sempre com a presença do mal. Eu vou repetir que eu vi que tem gente que não pegou. A igreja verdadeira, ela olha para o inferno e diz: isola, isso é mentira, isso é doutrina humana. A igreja falsa faz isso, a igreja verdadeira não. Ela olha para a doutrina do inferno e diz: Deus me ama tanto, mais tanto, que Ele cria o inferno, lugar de juízo, para julgar o diabo e seus anjos, para que eu, como sua igreja, não conviva para sempre com o mal. E outra coisa, Isaías deixa claro que na terra da promessa, na Nova Jerusalém, cidade, a igreja noiva, estando nela, verá o lugar do juízo. É nesse contexto que a Bíblia diz que quem é santo vai se santificar mais. Por quê? Porque nós, na bondade de Deus, nas mansões celestiais, vendo o lugar de juízo, miséria, catástrofe, morte eterna, vamos sempre agradecer e dizer: te louvo por não me permitir ter ido para lá, por ter me arrancado daquele caminho, por ter me resgatado daquela vida. Mas o mesmo Isaías diz que de lá os ímpios olharão para a Nova Jerusalém. Se a igreja na Nova Jerusalém louva por não estar no inferno, o que farão os habitantes do inferno? Odiarão a igreja, e a eles se aplica: sujem-se mais. Por quê? Porque nos odiarão Deus. Então de lá bradarão: Deus, te odeio. Trindade, te odeio. Crente, te odeio. E aqui dentro os crentes dirão: te louvo, te louvo, te louvo, te louvo, te louvo, porque tu me amas e me tiraste daquele caminho. Você pode fazer isso de novo, agradeça. Por quê? Porque a gente canta pelo juízo de Deus. Você sabia que você pode tomar por juízo Deus dizer não às suas orações? Eu orei, eu pedi tanto, Deus não me deu, Deus não fez na minha vida. Onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz? Chegar no céu, irmão, tu vai agradecer mais pelas orações não respondidas do que por aquelas que foram respondidas. A Bíblia diz que tudo conheceremos, do mesmo modo que conheceremos Cristo. Então você vai dizer: foi livramento. Te louvo, te louvo, te louvo. Aleluia, aleluia. A igreja canta, qual o motivo? Ele possui o que o homem precisa, quer, anseia.
Salvação, glória, honra e poder. Segundo, a igreja canta o cântico vitorioso. Por quê? Porque Deus é justo e a igreja não pode esquecer de louvar e expressar o juízo de Deus. Saiu a voz do versículo 5, dizendo: louvai ao nosso Deus, todos vós. Vós quem? Para que essa ordem? Versículo 5: louvai o nosso Deus, vós, seus servos, aqueles que o temem. Você pode me ajudar? Diga: Deus não exige. Fala aqui o meio: não exige louvor de quem o ama, mas de quem o teme. Irmão, isso mexe comigo. Irmão, isso me prostra, isso me encurva, isso me fez chorar em minhas orações. Ele não está dizendo se você me ama, me cante. Não, ele não está dizendo se você me ama, me adore. Não, pergunta para o pedófilo: você ama Deus? Amo. Pergunta para o pastor ladrão, safado: você ama Deus? Amo. Pergunta para o bandido: você ama Deus? Amo. Ele não quer louvor de quem o ama. É por isso que eu digo, repito em alto e bom som: ímpio não louva. Louvar é elogiar. Se você elogia quem você não conhece, é dois motivos: ou você é doido ou você é hipócrita. Você não pode elogiar quem você não conhece. Só a igreja louva porque ela conhece o seu amado, ela conhece o seu noivo. Então você compartilha Anitta cantando música de crente, você compartilha dupla sertaneja, cachaceiros, imorais, idólatras cantando um hino de crente, mas não compartilha a irmã simples cantando o hino da harpa na igreja, não compartilha a criança cantando a música pentecostal. A adoração está na igreja. Por quê? Porque o Espírito está na igreja, irmão. Ímpio não adora. Irmão, Deus seleciona. O louvor é algo muito precioso para Deus. Louvai-o aqueles que o temem. Jesus, eu gosto de tu, o problema é seu, vaza. Senhor, eu canto bem. Eu não quero quem cante bem. Tem gente que canta muito, mas não adora nada. Tem gente que não canta nada, mas é um verdadeiro adorador, porque a sua vida honra a Deus. Louvai ao Senhor aqueles que o temem. Então, o cântico da igreja é vitorioso porque ela sabe o motivo do louvor. Segundo, o cântico da igreja é vitorioso porque ela canta até pela justiça. Quem só canta pelo amor é um derrotado cantando uma música derrotado de um Deus derrotado, porque meu Deus não é só amor. Terceiro lugar, o cântico da igreja é resultado de um coração que o teme, por isso ele recebe. Por quê? Porque temer não é ter medo. Temer é colocá-lo acima de todas as coisas, acima do meu prazer, acima das minhas vontades. Temê-lo é usar a fé de modo certo. Porque quem ama a Deus diz: eu tenho fé e Deus vai fazer na minha vida do jeito que eu quero, porque eu tenho fé. Ainda vai para a Bíblia, diz assim: porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu creio em Deus, por isso eu agrado a Deus. Aí eu digo assim: herege, repete o versículo que tu acabou de falar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então pronto, a fé não é para Deus te agradar. É para você agradar a Deus, ainda que Deus desagrade você. Isso é fé. É o louvor desse tipo de gente que Deus quer. O louvor de quem o teme. Assim como pequenos e grandes. Porque ninguém deve ser pequeno demais ao ponto de se sentir indigno de louvar. E ninguém pode se sentir grande demais ao ponto de se sentir que só ele é digno de louvar. Grandes e pequenos cantem, porque a igreja é assim. Para com essa bobagem, que aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Tem sim, tem gente que ora mais que tu, é melhor que tu. Tem gente que lê mais Bíblia do que você. Sabe o que Samuel falou para Saul? Deus está levantando hoje alguém melhor do que você. E levantou mesmo, Davi. Tem gente melhor que você. O que eu faço, pastor? Tu que sabe. Vai ficar deprê ou vai estudar? Vai ficar deprê ou vai orar? Vai ficar deprê ou vai buscar? Irmão, se inspira em quem tem mais do que você. Porque na igreja tem aquele tipo de gente que olha para quem tem e diz: ninguém tem pena de mim, só olha para quem tem. Então você escolhe: vai ficar mendigando dó, vai ficar mendigando pena, ou vai pagar o preço que eu paguei para chegar onde eu cheguei? Bora para cima, irmão. Só que olha o contexto: grandes e pequenos, louvem. Quando é para louvá-lo,
Quando é para honrá-lo, independente da sua pequenez ou da grandeza que Deus te concedeu, louve-o, porque aqui a gente se nivela. Ele é esse Deus de amor. Ele atende no mesmo capítulo. Fala comigo. Depois de mim. No mesmo capítulo. Só para não esquecer mais uma vez. Ok. Por isso que Apocalipse 19 diz: grandes e pequenos louvem-no. Ou seja, no mesmo capítulo, ele atende o grande Jairo, príncipe da sinagoga. Mas atende a magricela que perde sangue há 12 anos. No mesmo capítulo, ele atende os dois. De novo, no mesmo capítulo. A frase inteira. Ele atende na mesma caminhada, não é nem um capítulo, perdão, no mesmo rolo, no mesmo conteúdo da mesma caminhada, ele atende o cego em Jericó e logo após Zaqueu, o rico. No mesmo capítulo, ele atende o centurião curando o seu servo e ressuscita o filho da viúva de Naim. Grandes e pequenos louvem. Grandes e pequenos louvem. Adultos e crianças louvem. Ricos e pobres louvem. Esse é o cântico vitorioso. E no cântico vitorioso está a igreja, porque só a igreja adora com o cântico vitorioso. E que igreja vitoriosa é essa? E a gente encerra, versículo 7. Regozijemo-nos, céus. Alegremo-nos, céus. Demos-lhe glória. Por quê? É sempre o porquê, irmão. A gente vai falar isso amanhã aqui a pregadores. Toda pregação fica na cabeça da igreja. Por quê? Para a gente evitar os porquês, é só evitar textos difíceis que a gente não consegue dominar. E para a gente responder os porquês, se chama aplicação. É a igreja sair do prédio dizendo: ah, tá, então esse texto nesse ponto tem isso a ver comigo. Então o texto se explica. Tem gente que quer combater isso. Perceba que a própria Bíblia se explica. Se você lê o texto aqui e esse texto aqui não te respondeu aqui, vai para outro texto, vai para outro livro, que o texto mais fácil vai responder o texto mais difícil. Então a ordem é: louvai-o, porque a igreja tem que se preparar para isso. Não, o que importa é louvar e acabou. Não, não é assim não, aqui não, irmão. A gente pensa, o céu pensa, e a igreja tem que ter essa característica. Louvai-o, por quê? Porque salvação, glória, honra e poder pertencem a ele. Segundo, louvai-o, por quê? Porque seus juízos são verdadeiros. Louvai-o, por quê? Porque ele recebeu louvor de grandes e pequenos. Louvai-o, por quê? Porque a noiva já está preparada. Olha, o que motiva o louvor a Deus, o que motiva o verdadeiro louvor a Deus, a igreja já está preparada. Então às vezes a gente diz: não, pastor, não está não, a igreja está preparada não. Por quê? Porque eu estou com a vida mal acabada, pastor. Mas eu sou igreja, eu estou na igreja, pastor. Mas se Jesus voltar hoje, o negócio não vai prestar não. Por quê? Porque eu não estou preparado. Tu é tu, a igreja é a igreja. Por isso que eu comecei com organização e organismo. Organizações vão ficar. Só o organismo vai subir. As organizações funcionam para te preparar. Na visão de Deus, a noiva já está preparada. Você lembra o exemplo que eu usei do anticristo? Você lembra que eu falei sobre o verbo que João conjuga o texto? A noiva já está preparada. Do céu para a terra, ele já sabe quem vai e quem não vai. Desde a eternidade, 1 Pedro 1, eleitos pela presciência de Deus. Ele já viu se você iria desviar e ia para o inferno ou não. Ele já viu você salvo na igreja. Não estou dizendo que ele predestinou você para o inferno nem para o céu. Não, a igreja é predestinada para o céu. Então, não coloque seu fracasso na igreja. Ah, eu fracassei. Se eu fracassei, a igreja não me ajudou, então eu vou desviar. Tchau. Por quê? Porque a gente está colocando toda a responsabilidade no organismo, na organização, se esquecendo do organismo. Então, entenda o que eu estou lhe dizendo. O organismo já está preparado. As organizações precisam trabalhar para
continuar preparando o organismo. Aqui embaixo, eu estou olhando para a igreja e dizendo, rapaz, essa igreja precisa melhorar, eu tenho que fazer alguma coisa. Os pastores precisam olhar para a igreja e dizer, a igreja tem que melhorar nessa área, a gente tem que fazer alguma coisa. Lá em cima ele está tranquilo, de boa, ele sabe que a noiva está preparada. Agora aqui embaixo, eu não posso desistir de você, eu tenho que pregar para você, eu tenho que aconselhar você, eu tenho que orar por você, eu tenho que pegar na tua mão, é te ajudando, é um ajudando o outro. Mateus 25, 5 virgens loucas, 5 virgens prudentes, que não é a igreja. A igreja está no local para onde o noivo vai. Quando elas chegam, o noivo já entrou. Quando as falsas, as despreparadas chegam. Então quem são as virgens prudentes? Obreiros preparados. Quem são as virgens loucas? Obreiros despreparados. Virgem prudente é as amigas da noiva. Virgens loucas, as amigas da noiva. Só que a noiva já está no local de espera para se encontrar com o noivo. O amigo do noivo grita, chegou! É o Espírito Santo falando para a igreja. Chegou a hora de subir, minha filha. Chegou a hora de subir, meu filho. Aleluia. Mas antes que o amigo do noivo nos anuncie que ele já está na nuvem, nós, obreiros, somos virgens loucas ou preparadas? Loucas ou prudentes? Então, se você faz parte de uma igreja que seu pastor não ensina a Bíblia, ele não está te preparando para o noivo. Os obreiros preparam a noiva para o noivo. Se você prega numa igreja que jejum, batismo no Espírito Santo, o evangelismo, as doutrinas da graça não são pregadas, essa igreja local, organização, não está sendo preparada para o encontro com o noivo. Então Deus estabeleceu as virgens, que são os obreiros, para ajudarem no preparo da noiva. Só que lá de cima ele sabe que a noiva está preparada. Por que essa noiva está preparada? Porque ele levantou homens para ajudá-la em seu preparo. Segundo, ela tem vestes diferenciadas, diz o texto, e ela tem vestes resplandecentes de linho fino. Ah, irmão, eu vejo tanta coisa feia na igreja, todo mundo vê. E o que eu tenho que fazer, irmão? Continuar pregando o evangelho. Perceba que o texto diz assim, ó. Ela tem vestes resplandecentes. Eu estou encerrando, é sério, preciso de sua atenção. Ela tem vestes resplandecentes, que são as obras de justiça. As obras de justiça, no plural. Fala comigo. Vestes resplandecentes. Que são as obras de justiça. Ele a deu e ela as vestiu. Tem gente que a veste é oferecida e ele não quer, mas a verdadeira noiva aceita se vestir para o noivo. Vestes são as vestes resplandecentes, que são as obras de justiça. Apocalipse 3 vai ter gente que vai andar de vestes brancas, isso é legal. Mas Apocalipse 19 vai ter crentes com vestes resplandecentes. Uai. Então é gente que não faz nada na igreja, não coopera nada na igreja, está na igreja só para receber, está na igreja só para se alimentar. Glória a Deus pela tua vida, preguicinha, vai para o céu, vestes brancas. Mas tem gente na igreja que abraça a causa, que vai para cima, que não desiste dela, que faz a obra com ela. Vestes resplandecentes são as obras de justiça. Ou seja, gente com vestes brancas olha para a igreja e diz, dá para ficar aqui. Mas gente que vai receber vestes resplandecentes é alguém que olha para a igreja e diz, o que eu devo fazer? O que eu posso fazer? Pastor, eis-me aqui. Irmã, eis-me aqui. Pastora, conta comigo. Vamos orar, vamos buscar, vamos projetar, vamos evangelizar. Porque no tribunal de Cristo vai ter diferença, irmão. Assim como no inferno vai ter mais juízo para essa geração que é pior que Sodoma e Gomorra, no céu vai ter galardão maior para quem trabalhou mais, para quem trabalhou com amor, para quem abraçou a causa da igreja, a organização em prol do organismo. Vestes resplandecentes, que são obras de justiças dos santos. Não é do ímpio. O ímpio pode fazer coisas boas, legal para ele, mas o texto aqui é para a igreja, sobre igreja. Mas porque está no plural? A quantidade das nossas obras são características. Obras de justiça são a obra de Deus por mim, cruz. A obra de Deus em mim, santificação. E deixa eu deixar mais bonitinho. Obra de Deus por nós, salvação. Obra de Deus em nós, santificação.
e obra de Deus através de nós, o nosso trabalho local e nossa congregação. Por que você quer crescer no mundo e não consegue crescer na sua igreja? Por que você quer alcançar o planeta e não consegue abraçar sua congregação local? Se você quer fazer o bem pela igreja de Deus no mundo inteiro, comece fazendo o bem pela igreja onde Deus já te estabeleceu. Fique em pé comigo, por favor, igreja do Senhor.